encontre meu coração disposto a queimar por ti. Você pode declarar aí todos os versos e canções. Adore ao Senhor, Nova Vida. Te levanta aí na tua casa. Ei, vem pra cá, Julinho. Declare aí na sua casa. E dizer o quê? Teu é o Ei, a glória pra quando? pra sempre. Ei, o que é dele? O que é dele? Teu é o domínio E o que mais? e o poder. Amém. Glória a Deus. De novo. Todos os versos e canções. Eu gosto dessa parte. Que eu consegui Extravasa, Nova Vida. todas as vezes quebrantado. Só quero, só Declara. igreja. Falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, oh, oh. Declara Nova Vida, o som de anjos. Diga assim, ó, não há outro, não há outro. Não há outro Aleluia. não há outro Oh, glória a Deus. não há outro como tu, Aleluia. não há outro como Jesus, só tu és santo, Só Ele é santo. só tu és santo, E não há outro. não há outro como tu, não há outro como Não há, não há. Só Jesus, só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. não há outro como Só Jesus. E João olhou para ele e ele disse: não temas, não temas, João, não temas você, não temas Nova Vida. Em meio à pandemia, não temas. Em meio ao mundo cruel, não temas. Em meio ao governo do império das trevas, não temas. Eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o alfa e o ômega. Eu tenho as chaves da morte e do inferno nas minhas mãos. Eu sou Jesus, o glória. É Jesus, é Jesus. Que glória. Que glória, que maravilha. Estamos em adoração. Não sai desse ambiente. Esse é um ambiente do milagre. É um ambiente onde o Espírito Santo fica à vontade. É um ambiente onde o Senhor age na sua família, no seu coração. É um ambiente onde a palavra é semeada sobre terra fértil. É um momento em que o teu coração está propício para receber da revelação que vai transformar a tua casa, a tua vida, a tua família. Esse é um ambiente de glória, uma atmosfera está preparada no reino espiritual para que a tua vida atinja um lugar que nunca antes chegou, para que a tua família esteja num lugar da glória, da misericórdia, da graça, do poder do Evangelho de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Não sai desse ambiente. É caro demais estar aqui, custou o preço de sangue. É caro demais estar aqui, é caro demais as misericórdias do Senhor. É importante demais, é lindo demais, é precioso demais aquilo que Jesus fez para que hoje nós pudéssemos estar envolvidos por tão grande glória, por uma densa nuvem da sua presença. Não perca essa chance em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Que alegria estar aqui, meus irmãos. Temos novos irmãos aqui com a gente hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Timóteo. Sou um dos pastores aqui desse ministério, Igreja Nova Vida Atos. Você é o nosso convidado para estar conosco aqui, ouvir uma porção da Palavra de Deus. Todas as quartas, às 19h30, domingo, às 18 horas. Estamos aqui online, até enquanto o Senhor nos dirigir
a permanecer em culto online. Estaremos aqui unicamente em culto online e você é o nosso convidado. Nossa igreja não parou durante a pandemia. Nós cremos que o Espírito Santo continua pujante com seu Espírito, fortemente agindo nos corações, transformando os corações sedentos, porque o coração humilde, ele não se importa aonde ele está, porque para ele até o amargo é doce. O coração humilde, ele tira preciosidades por onde escutar a palavra, ele tira as lições que ele precisa. Mas o coração orgulhoso, ele pode estar na primeira fila, no camarote da vida, mas para ele pisa em favos de mel. Como está o teu coração nessa noite? Será que o teu coração está humilde e quebrantado a essa palavra? Pois eu te convido a dizer assim: Jesus, fique à vontade nessa noite, que a tua palavra reine na minha vida em nome de Jesus. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, essa é a hora. Se você ainda não deu o seu gostei, esse é o momento. Porque quanto mais pessoas estiverem inscritas, assistindo e dando o seu gostei, mais o YouTube entende esse conteúdo como relevante e divulga para mais pessoas. Então nós entendemos que a palavra de Deus é um grande potencial transformador na vida do coração daquele que crê em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Para quem está nos visitando hoje aqui, nós temos um costume de, assim que termina a pregação, nós iniciamos um momento de intensa oração pela nossa família, pelas nossas causas, oração pelo derramado Espírito nessa geração, oração pelo nosso país, pelas igrejas. Então, se você tem algum pedido especial de oração, alguém que está enfermo, em situação especial de dificuldade, nós pedimos que você deixe o seu nome aí nos comentários. Há uma equipe de multimídia e comunicação da igreja que está lendo aí os comentários e anotando os pedidos. E ao final da pregação, nós vamos colocar todos esses pedidos, não diante de homens, mas diante do Senhor Jesus Cristo, crendo que aquilo que for da sua vontade será realizado nas nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Então abra aí sua Bíblia no capítulo 5 do livro de Marcos, no versículo 21. Marcos 5, 21. Glória a Deus. Assim diz a palavra de Deus. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, em outras traduções, o chefe da sinagoga, chamado Jairo, e, vendo, prostrou-se aos seus pés. Insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Versículo 24. Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo. Até aí. Esse texto bastante conhecido, a história de um homem chamado Jairo, num encontro inusitado, do principal da sinagoga com Jesus. Eu quero dizer a vocês que esse momento aqui, ele aconteceu no começo do ministério de Jesus. Ele se encontra no começo do Evangelho de Marcos, também no começo para o meio de Lucas e de Mateus. Então nós entendemos que é um evento que aconteceu ainda no início para o desenvolvimento do ministério de Jesus. E um encontro inusitado, Jairo, o principal, se encontra com Jesus. Aqui a fama de Jesus já corria na região, aquele que dizia ser, o Filho de Deus, que estava curando enfermos, pegando em leprosos, conversando com mulheres, que tinha rompido barreiras culturais, que estava tocando em quem ninguém tocava, olhando para quem ninguém olhava. E a fama de Jesus corria. O fato, meus irmãos, é que para a liderança judaica, para os judeus estudiosos, para os fariseus, escribas, Jesus não era uma figura agradável. Porque Jesus ele veio para bater de frente contra a religiosidade,
para bater de frente contra os costumes que afastavam o povo de Deus, para bater de frente contra a opressão, o subjugar, contra aquilo que vinha ao contrário daquilo que era a vontade de Deus para Israel. No entanto, já havia toda uma religiosidade montada naquele tempo para oprimir o povo. E Jesus veio para romper com toda a opressão, para trazer liberdade. Então, o fato é que não era muito simpático um chefe, o principal da sinagoga, se prostrar aos pés de Jesus Cristo. Mas aqui, esse texto trata de Jairo, o principal. Aqui nesse texto que nós lemos, ele diz que Jairo é um dos principais, mas quando a gente vai lendo em seguida, por mais 2 vezes durante o capítulo 5 de Marcos, ele chama Jairo de o principal. Significa que ele era uma figura relevante naquela sinagoga. O que significava ser o principal? Ser o principal significava aquele que era responsável pela manutenção do prédio, pela manutenção da sinagoga, pelo conserto das coisas da sinagoga. Significava aquele que era responsável pela ordem do culto, era responsável para abrir as portas, a limpeza, fechar as portas, que tudo se mantivesse na ordem. E ele também era responsável por escolher o texto da Bíblia que seria lido em cada sábado, em cada reunião em que se reuniam os judeus nas sinagogas. Então a gente vê que Jairo ele tinha uma série de funções muito relevantes. Você imagina alguém na igreja que é responsável por escolher todos os textos que vão ser lidos durante os cultos da igreja. Então, todos os cultos, alguém que vai ler um texto pergunta à pessoa qual é o texto que vai ser lido hoje, qual é o texto que vai ser pregado hoje, e tem uma pessoa na igreja responsável por escolher esses textos, por abrir a igreja, fechar a igreja, manter a igreja em ordem, para que as coisas aconteçam em ordem na igreja. Então, Jairo era realmente alguém que poderia ser conhecido como o principal. Se a gente olhar nos evangelhos de Mateus e de Lucas, que também relatam a mesma história, há uma tradução um pouco diferente, eles chamam Jairo de o chefe da sinagoga. Eu queria fazer aqui uma pequena parêntese nessa palavra para dizer que nós estamos aqui discutindo nas últimas pregações sobre trevas e luz, sobre coisas novas, sobre negar-se a si mesmo, sobre a luz que resplandece, sobre pestes perniciosas, sobre laço do passarinheiro, sobre armadilhas do mal que tentam te prender, que tentam roubar o teu potencial. E uma das armadilhas, ela está aqui descrita nesse pequeno texto que nós lemos, porque nós entendemos que uma das estratégias do império das trevas para roubar a glória de Deus, para desvirtuar a obra de Cristo na cruz, é fazer o homem um ser grande. Uma das estratégias de Satanás para roubar a glória de Deus da tua vida e da minha vida é insuflar o nosso ego, é fazer a gente se achar, é fazer a gente ficar cheio de si mesmo, ficar inflado, ficar com o peito estufado, com o cangote grosso, com o nariz empinado, achar que a gente é dono de alguma coisa, que nós somos seres independentes. E aqui está um homem que era chamado de o principal. Eu quero te dizer que o império das trevas, ela tenta colocar o homem no lugar do principal. O império das trevas tenta colocar o homem como uma figura central do desenvolvimento da terra, desvirtuando a obra de Cristo, desvirtuando Deus, o Criador de todas as coisas, tentando desvirtuar o poder da palavra de Deus. Nós vivemos numa terra em que os livros de autoajuda são os mais vendidos. Os livros de autoajuda são aqueles que dizem que o homem é bom, que você é bom, que você é bom, você é o cara, você se garante, você pode mais, seja cheio de si mesmo, não é? E estimulando, inflando o ego humano. Há ideologias, pastor Wesley, que colocam o homem no centro, como o humanismo. Ideologias como o feminismo, que colocam a mulher no centro. E aí a gente vê no Dia das Mulheres, ou em frases feministas pela internet, que diz assim, lugar de mulher é onde ela quiser,
colocando a mulher no centro das decisões, colocando o ser humano no centro. Ei, mulher, eu não sei se você é feminista ou não, eu sou contra o machismo, contra a opressão do homem, mas eu quero te dizer, lugar de mulher não é onde ela quiser, lugar de mulher é onde Deus quiser que ela esteja. Nós servimos a um Deus, a um Jesus Cristo, que rompeu as barreiras, que se aproximou de mulheres, que livrou a mulher pecadora da morte, que conversou com a mulher samaritana, um Jesus que tocou na mulher hemorrágica, um Jesus que se aproximou da mulher, colocando nela o maior potencial possível dentro dela mesma. Lugar de mulher não é onde ela quiser, lugar de mulher e de homem é onde Deus quer que eles estejam, no centro da vontade de Deus. Então nós estamos aqui entendendo que há um caminho, uma iniciativa da sociedade de fazer o homem grande, tipo Nabucodonosor. Nabucodonosor era um homem grande, pastor Val. Nabucodonosor recebeu uma revelação de Daniel, um sonho de Deus, dizendo, ele sonhou com estátua. Que estátua grande, a cabeça de ouro, o peito de prata, a barriga de bronze, as pernas de ferro, os pés de ferro misturado com barro. Um sonho de revelação, dizendo que ali os impérios iam passar e no final do sonho uma rocha rolava da montanha sem auxílio de mãos humanas e aquela rocha destruía a estátua. Qual seria o passo seguinte, naturalmente, depois de uma revelação de Deus dada por Daniel? Seria se quebrantar e se humilhar e dizer, Senhor, eu quero viver meus dias para a Tua glória, essa pedra vem de Deus e eu não quero ser derrubado, por favor, eu quero me arrepender. Não, a reação do homem grande é, construa uma estátua na Babilônia e eu quero que todos se dobrem à estátua de Nabucodonosor na Babilônia. Você entende que o homem sem Deus, ele tende a ficar grande. Isso nós vemos na sociedade que estimula muito a criação de ídolos. Pessoas com muitos seguidores, pessoas que são influenciadores digitais, com milhões de seguidores no Instagram, milhões de seguidores nas redes sociais, e essas pessoas geram conteúdo muitas vezes vazio, e são estimuladas, e essas pessoas são seguidas, e o que elas fazem influencia muitos jovens e adolescentes, porque nós vivemos numa sociedade onde o homem é o principal, uma sociedade de ídolos. E eu quero te dizer, meus irmãos, que isso tem um preço, que a conta chega. Quando nós vivemos as nossas vidas sendo os principais, ou reconhecendo homens como os principais, quando uma mulher reconhece o seu companheiro, o seu namorado ou o seu marido como o principal, quando o homem reconhece a sua esposa, a sua namorada como a principal, quando um casal reconhece no seu filho, nos seus filhos como os principais, quando alguém olha no espelho e diz assim, eu sou o principal, eu quero te dizer que isso chega a conta chega. Que isso gera um preço, e o preço é amargo. E eu estou aqui nessa noite para te estimular a deixar de ser o principal e fazer de Jesus Cristo o principal na tua vida, em nome de Jesus. Quando somos os principais, nós nos sentimos inabaláveis. Nós construímos em torno de nós mesmos umas barreiras, uma fortaleza carnal para não deixar que sejamos abalados. Se alguém foi um dia traído, ele constrói uma barreira em torno dele para que ele nunca mais seja traído. Se alguém foi ferido, ele é treinado a esconder essas feridas. Se alguém foi frustrado, ele se traumatiza na frustração e ele cria uma série de mecanismos. Na psiquiatria, esse fenômeno é chamado de mecanismos de defesa do ego. Há uma série de comportamentos que acontecem no ser humano durante a sua vida para proteger o seu ego. O seu ego é o seu eu, aquilo que você é como existência de pessoa, aquilo que você se percebe. E o ser humano ele vai enlouquecendo ao longo do passar dos anos. Né? Há pessoas que defendem o seu ego na brincadeira, que não levam nada a sério, que tudo é uma piada, que não conseguem levar nada a sério, tem humor como uma defesa do ego. Há pessoas que têm na introspecção como uma defesa do ego, não fala com ninguém, não se relaciona com ninguém porque não quer se mostrar e defendem o seu ego dessa forma. Há pessoas que estão extremamente grosseiras na defesa do seu ego. Eu atendi uma paciente uma vez que ela defendeu tanto o seu ego. Aliás, eu conheço 2 pessoas que passaram por isso. Elas defenderam tanto o seu ego, elas passaram por um trauma na vida delas. E para defender o seu ego, elas ficaram catapléticas. O que significa isso? Elas ficaram simplesmente paralisadas.
Elas ficaram de olho aberto, deitadas, sem interagir com mais ninguém. De um dia para a noite elas pararam de falar, pararam de interagir. Foi a maneira como o corpo delas, a mente delas, bloqueou o mundo exterior para defender o seu ego. Uma delas está viva até hoje, há 10 anos, sem se comunicar com ninguém. A outra já morreu, passou 3 anos cataplética e nunca mais falou com ninguém na tentativa humana psiquiátrica de defender o seu ego. Fazendo todos os exames neurológicos, geriátricos, não havia motivo fisiológico para aquela pessoa estar daquele jeito. E o psiquiatra fechou o diagnóstico, é o mecanismo de defesa do ego. Uma maneira do corpo se proteger de traumas. Isso acontece quando o homem é o centro. Isso acontece quando o teu ego é mais importante do que você mesmo. Isso acontece quando o homem ele é aplaudido demais, ele tem vergonha demais do que os outros vão pensar. Isso acontece quando o ego é inflado demais, quando o pescoço fica duro demais, quando o nariz fica em pé demais. É impossível agradar a Deus dessa forma. O excesso do ego, ele gera um excesso de expressões como eu, excesso de eu, excesso de meu, são as minhas coisas, esse é o meu jeito de falar, é o meu jeito de agir, e as pessoas olham umas para as outras e dizem assim, você já me conheceu desse jeito, agora você que me aguente desse jeito, colocando sobre outro a punição do seu próprio jeito pecador de ser, se abraçando com um jeito terrível e levando esse jeito até o fim da vida. Ei, nessa noite a palavra de Deus vem para te tirar desse ciclo vicioso do pecado, da peste perniciosa, para te acordar do teu próprio ego e para dizer, seja Jesus o principal da tua vida, em nome de Jesus. O ego, ele deixa o homem embasbacado na sua vida de títulos, de vaidades. É o pastor fulano de tal, é o presbítero, é o apóstolo, é o fulano, é o cicrano. E baseado nesses títulos, agarrado nesses status, o homem tem se enterrado dentro de si mesmo, construído fortalezas que na verdade são castelos de areia, que parecem ser tão fortes para si mesmo, mas que basta um vento, basta uma frustração, basta uma contrariedade para que tudo vá por água abaixo. No capítulo 7, no capítulo 7 do livro de Jó, Jó contende contra Deus. E ele coloca, pastor Wesley, ele define essa geração, esse tipo de mentalidade onde o homem é o centro, como a vida de jornaleiro. Ele diz assim, não é, pois, tem lá escrito, na minha Bíblia está assim, capítulo 7, Jó, no cabeçalho está assim, e Jó contende contra Deus. Aí está lá escrito, não é por acaso a vida como a vida de um jornaleiro? Jó se lamentando, ele olha para a criação de Deus, para a sua própria vida e diz, a minha vida é como a vida de um jornaleiro. O que significa um jornaleiro? Será que já existia imprensa? Jornal Nacional, Jornal da Record, no tempo de Jó? Não. A vida de jornaleiro era a vida de um homem que era pago pelo seu dia de trabalho, era o jornaleiro. O jornaleiro, nos dias de Jó, era um homem que ganhava por diária, que ele arranjava um trabalho para o dia, ele trabalhava o dia todo e no final do dia ele ganhava o fruto do seu trabalho, o salário de um dia. Ele não tinha um emprego fixo, ele não tinha uma servidão fixa, ele não era um escravo, ele era um jornaleiro. E aí Jó olha para a vida dessas pessoas, a sua vida carnal, a vida sem Deus e diz, não é por acaso essa vida como a de um jornaleiro? O que significa a vida de um jornaleiro? Significa, meus irmãos, uma vida sem segurança. Hoje tem trabalho, amanhã não sei. Significa uma vida sem perspectiva, uma vida sem planejamento, uma vida sem futuro. Jó está dizendo, ei, você sem Deus, ei, você que se acha demais, ei, você que está no centro das suas decisões, a tua vida é como a de um jornaleiro, que hoje tem para hoje, mas para amanhã não sabe. Não sabe para onde vai, não sabe o que vai comer, não sabe o que vai acontecer, não existe um propósito, não existe um futuro, não existe um planejamento. Você vive para o hoje e amanhã arranja outra coisa, e depois de amanhã outra coisa, e depois outra coisa. Mas eu quero te dizer que a partir de uma visão espiritual sobre a vida de Jó, depois de tanta luta, ele entendeu que para Deus há um propósito em todas as coisas, que o Senhor não te chamou para viver de dia em dia, o Senhor te chamou para impactar uma geração. Você nasceu no coração de Deus, você vive para a glória de Deus e você é chamado para morar eternamente com Jesus na Nova Jerusalém.
Ei, quando você coloca Jesus no centro, a vida ganha cor, a cor ganha vibração, você tem um futuro, você tem um propósito, você não vive cada dia de uma vez, você vive entendendo de onde veio, aonde está e para onde vai. Você entende que existe um Deus, autor, criador de todas as coisas, que está escrevendo uma linda história, que tem um começo, que tem um meio e que tem uma eternidade te aguardando ao lado de Jesus Cristo. Se você tem sentido que a tua vida não faz sentido, se você está pensando que não há mais esperança, eu quero te dizer, saia da vida de jornaleiro. Deixe de viver como o livro de biologia que diz assim, o ser humano nasceu para crescer, nascer, crescer, se reproduzir, como é linda, tá? Nasce, cresce, se reproduz e morre, né? Essa é a vida de jornaleiro. Nasce, cresce, reproduz e morre. O Senhor te chamou para impactar uma geração e para realizar grandes obras na terra e viver no céu eternamente para a glória de Deus. Em nome de Jesus, saia da vida de jornaleiro. E aqui a gente encontra um homem principal que se prostrou. Jairo, ele passou por uma questão muito difícil na vida dele. A filhinha dele, né? A Bíblia não fala aqui que era a filha. Fala de uma filhinha, ou seja, no diminutivo, indicando... A Bíblia fala de uma forma carinhosa da filha de Jairo. A filhinha de Jairo. A filhinha de Jairo estava enferma. E ela não só estava enferma, a filhinha de Jairo estava à morte. Aquilo foi o motivo suficiente para que aquele homem, chamado de o principal, aquele homem que era respeitado por todos os líderes judeus, fariseus, escribas, agora ele estava prostrado diante de Jesus Cristo. Eu quero te dizer que era uma atitude muito difícil para um líder judeu se ajoelhar aos pés de um homem. Existe uma lei de Moisés para os judeus não cristãos, né? Que dizia, adorai somente ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então eles têm uma reverência muito grande a não se ajoelhar e não se prostrar diante de nenhuma imagem, diante de nenhuma pessoa, mas somente em reverência ao Senhor Deus. Então você imagina Jesus no começo, do começo e desenvolvimento do seu ministério, está passando e de repente aquele homem chamado principal entra num conflito interno. A sua filha está à morte, ele sabe que ali está passando aquele que pode curar a sua filha, e do outro lado está um sentimento que diz, eu sou o principal. Do outro lado, há uma guerra que fala, você não pode se prostrar. Se você se prostrar, você não vai mais ser o principal. Se você se prostrar, vão te tirar desse cargo. Se você se prostrar, os fariseus não vão mais te respeitar. Se você se prostrar, as pessoas não vão mais olhar para ti com os mesmos olhos. Você entende que o principal, o Jairo, agora está vivendo um conflito interno. Esse conflito interno ele acontece dentro do coração de todo homem e de toda mulher, antes de ter um vínculo com Jesus Cristo. Para muitos, ser chamado de crente, para muitos ser chamado de da Bíblia, para muitos ser chamado de evangélico, ou servir a Jesus, ou negar-se a si mesmo, e viver uma vida reta aos olhos de Jesus é motivo de vergonha. Porque os amigos vão brincar, a família muitas vezes pode não entender, alguém pode fazer daquilo um motivo de chacota, mas eu quero te dizer, existe Jesus Cristo que está passando do teu lado nessa noite. Jesus Cristo está caminhando ao lado dessa mensagem, colocando dentro dos nossos corações uma semente que tem um propósito de nascer, de brotar, de se tornar uma linda árvore, de dar frutos para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos. Existe um lindo propósito de Jesus Cristo que está passando. Você tem a opção nessa noite de deixar de ser o principal da sua vida e colocar Jesus como o principal da tua história. Seja prostrado diante da presença do Senhor. Se prostrar significa baixar o nariz empinado, dobrar o cangote grosso, né? É estranho falar em pescoço duro. Vou falar na linguagem cearense, tá? Eu sei que tem gente aí de Orlando, eu sei que tem gente aí da Nova Zelândia,
Eu sei que tem gente de outros estados, mas eu vou pedir licença a vocês. Eu vou falar na linguagem cearense. Para se prostrar, precisa amolecer o cangote grosso. Precisa baixar a crista. Precisa se humilhar. Precisa dizer, Jesus, seja o centro da minha vida. Ontem eu ouvi um testemunho de um cantor chamado Leonardo Gonçalves. O pastor Wesley, ele mandou para o grupo do WhatsApp, do grupo de louvor, o testemunho desse cantor. Ele é um adorador bem conhecido no Brasil inteiro. Ele já gravou muitas canções que são muito cantadas por ele e por outros cantores evangélicos. E ele é conhecido por uma boa, excelente técnica vocal. Estudado, formado, estudou nos Estados Unidos, fez curso fora, treinou a voz por muitos e muitos anos. Pelo que eu entendi lá no vídeo, no testemunho dele, são mais de 20 anos de estudo diário, 3, 4 horas diárias de técnica vocal. Ele alcançava várias regiões musicais. Ele conseguia expressar na sua voz, ele fala até assim, com naturalidade, ele dizia que não tinha dificuldade nenhuma para alcançar os tons mais difíceis. Ele disse que às vezes tinha que interpretar uma certa força com a sua face para passar a emoção, mas na verdade não havia dificuldade nenhuma na sua laringe, na sua faringe, não havia dificuldade nenhuma nas suas cordas vocais para atingir os tons mais difíceis. O fato é que esse homem passou por uma situação muito difícil. Ele disse que começou a perceber uma dificuldade de cantar. Pela primeira vez, depois de mais de 20 anos de ministério, ele começou a ter dificuldade de cantar. E aí ele procurou médicos, os melhores médicos do Brasil. Ele citou lá o nome dos professores da Otorrino, lá da Faculdade de Campinas, da Unicamp, homens muito respeitados no Brasil inteiro. E eles disseram que ele estava com a paralisia das cordas vocais. A metade das cordas vocais. Uma das cordas, são 2 cordas vocais. Não sei se vocês já viram o movimento das cordas vocais, mas é como 2 tendas, pequenas tendas que vão vibrando quando o som passa para que a nossa voz seja projetada. E um desses lados das cordas vocais dele ficou paralisado. E aí aquele médico olhou para ele e disse assim, você nunca mais vai cantar. Você vai conseguir falar, vai conseguir se expressar, vai sair alguma voz, mas você nunca mais vai conseguir cantar. E eu achei interessante, pastor Wesley, naquele testemunho, porque ele disse que na sua adolescência, lá aos 14, 15 anos de idade, quando ele estava começando a cantar, ele entendeu, ao ser ministrado na sua igreja, que o autor da vida é o Senhor Deus e que nós somos apenas pincéis nas suas mãos. E essa figura ela me abençoou bastante, porque é a grande verdade da vida do Evangelho. Nós somos como pincéis nas mãos do autor. Nós somos como canetas nas mãos do Criador. Nós somos pincéis nas mãos do grande autor, do grande artista da vida, chamado Deus, Pai de todas as coisas. E naquele momento em que ele foi diagnosticado, quando o otorrino, um dos melhores otorrinos do Brasil, olhou para ele e disse, você nunca mais vai cantar. Aquela revelação voltou ao seu coração, ele disse no testemunho, e disse, eu entendi, Senhor. Eu entendi que eu sou um pincel nas tuas mãos e que o Senhor é o autor. E que a tua vontade agora é que eu pare de ser usado como um pincel. Ele usou até uma expressão dizendo, eu sou como um pincel quebrado e eu sei que o Senhor vai pegar agora outro pincel para continuar a desenhar o teu reino. Ele diz, Deus é o autor, eu sou o pincel e a obra é o reino de Deus. E eu quero te dizer que pensar dessa forma, ele não inventou isso, não é uma criação nova. Ei, já estava escrito. Lá João Batista disse, importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que Jesus seja o centro. Maria, mãe de Jesus, disse, ei, vão e obedeçam e façam tudo o quanto o meu filho mandar.
Ei, aqueles homens e mulheres que tiveram intimidade grande com Jesus, todos eles apontaram fortemente para Jesus. Jesus era uma figura que não impunha sua autoridade, mas que ele impunha um grande amor, ele expressava, ele exalava um grande poder e autoridade de forma que aqueles que estavam ao seu redor diziam que ele cresça, que ele seja engrandecido, que ele seja revelado. Jesus é vivo, Jesus é real. O fato é que mesmo após a morte de Jesus, milhares de pessoas morreram por não negar a Cristo. O fato é que milhares de pessoas foram perseguidas pelo Império Romano e não negaram a Jesus Cristo, porque eles entenderam que eram apenas pincéis nas mãos do autor. Você entende o contraponto dessa pregação? Jairo, o principal. Eu e você sendo estimulados para sermos os principais. Você pega um menino hoje de 5, 6 anos de idade, ele já se sente o principal. Peça um menino hoje, uma criança, para esperar. Parece que você deu uma pena nele. Diz, meu filho, espere. Já é um choro, uma birra. Parece que alguém bateu na criança. Diga não. As crianças são treinadas a... Por isso que eu disse que a dica de pregação de hoje, do culto de hoje, era quem é o centro do universo. Depois você assiste lá no canal do YouTube. Quem é o centro do universo? Você vai entender essas posições familiares e, melhor do que isso, você vai entender como reorganizar a sua família em Cristo Jesus. E aí, o que eu quero te dizer, meu irmão, é que nós somos muito estimulados a sermos o centro. Você pega um adolescente desse hoje de colégio particular, ele mal sabe ainda quem ele é na vida. E ele já veste uma camisa dizendo, eu sei, eu passo porque eu posso, eu posso, eu passo. E eles vão fazendo trocadilhos com passar, com poder, com saber, estimulando o ego, fardando, fazendo se sentir melhor do que os outros, achando que é o principal, que é o centro. Adolescentes que nem pisam mais no chão, que entram em casa, fecham a porta, entra com o namorado no quarto, fecha a porta e vai dizer alguma coisa. Vai enfrentar, porque nós somos estimulados a sermos os principais. E aqui, do outro lado, nós vemos figuras como João Batista que diz, importa que ele cresça. Nós vemos figuras bíblicas que exaltam o nome de Jesus. E nós vimos o cantor Leonardo Gonçalves nesse testemunho que diz, eu sou apenas um pincel e ele é o autor. Essa é uma grande revelação. Naamã, ele passou por essa experiência porque ele era o principal da Síria. A Síria vivia um grande momento militar e Naamã era um dos principais generais do exército sírio. Mas ele ficou leproso, ele ficou com a hanseníase exacerbada. Ele já estava com sintomas graves de hanseníase e em todo o poder, nos principais da Síria, da medicina da Síria, da ciência da Síria, ele não encontrou a sua cura. Mas a sua cura estava num conselho que ele teve dentro de casa de uma menina que foi sequestrada de Israel. E aí aquela menina que estava lá servindo a casa de Naamã perguntou, posso falar, senhor Naamã, general Naamã? Você não conseguiu sua cura aqui na Síria, mas lá na minha terra existe um profeta, existe um homem de Deus. Lá na minha terra existe um Deus que tem curado, que cura situações como a sua. O nome desse profeta é Eliseu. Vá lá e fale com ele. Olha, que prostração. O principal da Síria indo buscar ajuda no povo subjugado. O aplaudido da Síria agora montando no seu cavalo para pedir ajuda a um profeta de Israel. Quantas vezes, quantas provações, quantas dificuldades na vida nós precisaremos passar até que nós entendamos que nós somos apenas pincéis nas mãos do autor, que entendamos que nós não somos nada, que não vale a pena ter o nariz empinado, o cangote grosso, a junta dura, tenha que se prostrar, se humilhar e dizer, seja engrandecido o Senhor Jesus sobre todas as coisas. Não há títulos, não há formaturas, não há diplomas, não há estudo que te faça melhor, que te faça numa situação especial. Nós não somos nada sem Deus. O apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele tinha todos os dons, era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem que pregava, que curava, que realizava milagres.
Lá em 1 Coríntios ele diz assim, pastor Walter, se não fosse a descendência de Israel sobre nós, nós seríamos como Gomorra, tal como Sodoma. Ele está dizendo assim, se há algo bom em nós, na igreja do Senhor, é porque esse algo bom vem do céu. Se há alguma virtude nessa pregação, nas pregações das igrejas, é porque os céus estão abertos sobre nós. É porque há um Espírito Santo de Deus que se move, que fala, que incomoda, que constrange, que impulsiona, que bota chama, bota fogo em corações na terra. Se há algo bom em nós é porque um preço foi pago na cruz e porque as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. Você não é nada, eu sei que a pregação que daria mais likes era dizer, ei, você é lindo, você é maravilhoso, permaneça como você está. Eu sei que os nossos canais teriam muito mais inscritos se eu estivesse aqui insuflando o teu ego, abanando o teu rostinho do calor e enxugando o teu suor, mas não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que Jesus é bom, que o Senhor é maravilhoso, que Ele deve ser exaltado e que nós não somos nada sem Deus, não há nada de bom em nós que não venha de Deus, nós somos apenas pincéis nas mãos do autor. Eita, glória a Deus! Essa é a verdade do Evangelho, que ele cresça. Nós somos bonitos em Cristo, nós fazemos grandes atos em Cristo, realizamos uma linda obra na terra em Cristo. Por isso, nessa noite, eu quero te convidar a se prostrar diante de Cristo. Paulo, ele estava escrevendo a sua própria história. Sabe, existem pincéis, pastor Wesley, que querem pintar sozinhos seus quadros, que acham que são independentes, que são bons. Existem pincéis que acham que podem realizar uma linda obra sozinhos e ficam brigando com o autor. O autor querendo pintar um quadro de certa forma, e o pincel querendo escolher como é que vai ser pintado. E a mão do autor pintando para a direita e o pincel puxando para a esquerda. E o autor escolhendo um tom lá lindo de amarelo e o pincel querendo ir para o preto, para o azul e brigando. Eu quero que seja assim. Até que um dia ele se prostrou diante de Jesus e ele ouviu uma voz do céu que disse, Paulo, Paulo, por que me persegues? E aí Paulo diz, quem és tu, Senhor, que fala comigo? Ele diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele diz assim, dura coisa é recalcitrar contra os teus aguilhões. O que é que Jesus estava dizendo para Paulo? Ele estava dizendo assim, até quando, Paulo, eu vou querer escrever a tua história e tu vai ficar brigando comigo? Até quando tu vai ficar empancando, até quando tu vai ficar travando, até quando tu vai ficar interrompendo, até quando tu vai ficar embarreirando, até quando tu vai ficar impedindo o meu fluir, o meu agir na tua vida, porque enquanto Paulo olhava no espelho e via um assassino, Jesus olhava e via um apóstolo, fundador de igrejas, um homem que operaria milagres, sinais e prodígios na terra. E era essa a história que estava pronta adiante, mas aquele homem estava lutando para matar cristãos, estava lutando para se vangloriar na sua filosofia, na sua ciência, no seu conhecimento de fariseu da tribo de Benjamim. E enquanto isso, Deus olhando para a terra, olhando para a Ásia, olhando para a Europa e dizendo, a quem enviarei? A quem enviarei? É Paulo. Quem sabe um anjo desavisado podia olhar. Tem certeza, Deus? Esse Paulo. Mas era porque enquanto se olhava para Paulo e via-se um pincel rebelde, Jesus já via um pincel que fluiria nos dons do Espírito Santo de Deus. Existem pincéis que querem pintar sozinhos. Eu quero te perguntar, como é que está sendo pintada a tua vida? Ei, você que está aí me ouvindo, será que ainda tem alguém aí, Alana? Uma pregação dura, será que o pessoal foi-se embora, me deixou falando só? Tem? Glória a Deus. Pois fique. Será que na tua vida você tem brigado com Deus para escrever as coisas do teu jeito? Será que você tem se olhado no espelho e visto letras, traços, imagens desenhadas ao teu próprio gosto,
da tua maneira. Ei, saiba que Deus quer pintar na tua vida uma linda história. Não fique recalcitrando contra os aguilhões. O que significa isso? Não fique batendo naquilo que te fere, não fique sendo rebelde, não fique atrapalhando, interrompendo, não fique embarreirando o fluir do Espírito Santo de Deus na tua vida. Deixa Deus ser Deus na tua vida, tão somente obedece a esse Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Há pincéis que querem ser independentes. O Leonardo Gonçalves, o cantor, ele entendeu, ei, se esse é o momento de Deus, amém. Eu já cantei até aqui, já vivi até aqui, já exaltei o nome do Senhor até aqui dessa forma. O pincel parou, ele pensou naquele dia do diagnóstico, disse ele. Há pincéis também que querem entender todo o quadro quando a obra ainda está no começo. Há pincéis que ficam perguntando para o autor, e quando é que vai chegar aquela parte? Ei, quando é? Ei, vai ter? Ei, vai ter aquilo? Ei, quando é que vai chegar o amarelo? Ei, o verde? Eu queria, o rosa eu queria agora. E pessoas que ficam de ansiedade em ansiedade, querendo entender todo o processo da vida e o plano de Deus, para só depois se deixar ser pintado por Deus. Ei, o Evangelho é um convite a andar segurando nas mãos de Deus. O Evangelho é Jesus que olha para você, você no barco, Jesus nas águas e diz, vem. O Evangelho é um convite ao inesperado, o Evangelho é um convite a uma linda aventura, onde nós não dominamos, mas o Senhor domina. O Evangelho é um momento em que nós nos entregamos pela fé ao Senhor. Ora, a fé é a certeza das coisas que nós não vemos e a plena convicção daquilo que não se vê, mas que se tem certeza que é real. Isso é fé. É entender que o autor sabe o que está fazendo, que ele é Deus, que ele sabe, ele vai fazer o melhor, ele sabe exatamente o que está acontecendo, tão somente seja um pincel humilde, se prostre na presença do Criador e diga, pinta, Senhor, na minha vida o que o Senhor quiser fazer, a obra que o Senhor quiser realizar na minha vida, eu estou nas tuas mãos. Ei, há um lindo quadro que Jesus quer pintar na sua vida. Deixe Deus ser Deus. O Senhor quer realizar milagres na tua história. O Senhor quer te usar para pintar lindas histórias naqueles que estão ao teu redor. O Senhor quer te usar para alegrar com cores a vida dos teus filhos, da tua esposa, mas você não vai poder fazer isso sozinho. Só em Cristo isso é possível. Não adianta querer entender todas as coisas. Houve um tempo lá em Números capítulo 11 em que Israel estava caminhando no deserto e o povo começou a sentir saudade do Egito, das carnes, apesar de todo o milagre, do maná que vinha todo dia, de toda a provisão, da coluna de fogo, da nuvem que guiava. Eles sentiram saudade de carne. E aí Moisés foi orar. Moisés, nesse ponto, ele usa uma expressão tão interessante. Ele diz assim, Senhor, por acaso fui eu que pari esse povo? Ele diz, Senhor, será que... Como é que pode? Que povo terrível. Que responsabilidade é essa que eu tenho sobre eles, que eu nem sabia? E aí, Deus olha para Moisés e diz assim, Moisés, eu estou te dizendo nesse dia, eu derramarei carne sobre esse povo, que eles comerão tanta carne, até que saia carne pelo seu nariz. Eles vão comer tanta carne que eles vão enjoar de comer carne. Eram milhões de pessoas, milhões de pessoas. Aí, quando eles saíram do Egito, eram cerca de 3 milhões de pessoas. Aí já tinha crescido mais o povo. Bote aí uns 5 milhões de pessoas comendo carne. Você imagina o tanto de carne, aí Moisés olha para um lado, olha para o outro e diz, Senhor, nem se o Senhor matasse todas as codornizes do céu e nem os peixes do mar, seria suficiente para alimentar esse povo dessa forma. Aí Deus olha para Moisés e diz, Moisés, você está querendo me ensinar a contar, Moisés? Eita, eu imagino o gelo na espinha de Moisés quando ouviu essa fala de Deus. Moisés, você está querendo me ensinar a contar? Ei, pincel,
você está querendo ensinar Deus a pintar a tua vida? Ei, pincel, você está querendo ensinar Deus qual é a melhor cor que Ele vai ensinar? Quando é o tempo das coisas, quando é o tempo do milagre, o tempo das bênçãos, tão somente seja um pincel submisso e humilde e deixa Deus ser Deus, deixa Deus desenhar, e quando chegar no fim da tua vida, você vai olhar para trás e vai dizer: quão grande é o meu Deus, que maravilhosas obras o Senhor colocou ao meu redor, grande é o Senhor, as minhas fronteiras caíram em lugares agradáveis. Aproveite esse tempo em que o Senhor está te chamando a se humilhar, a se prostrar e deixar que Deus escreva a história que Ele quer escrever na sua vida. Não fique brigando contra o escritor caneta. Deixa Deus escrever a tua história. O Senhor sabe o tempo certo de todas as coisas. Quando Jesus é o principal, o pincel quebrado é consertado. Ele disse que, quando terminou aquela consulta, estava ele e a fonoaudióloga, que já acompanhava ele há muito tempo, fazia parte da equipe de louvor. E aí eles saíram muito tristes e foram para a clínica dela. E aí, quando eles estiveram só os dois na clínica, eles começaram a chorar, porque eles já vinham muitos anos juntos cantando, gravando músicas de adoração, CDs. E aí ela olhou para ele e disse: eu não vou desistir. Você vai? Aí ele disse: eu também não vou desistir. E ele disse que por 1 ano, por 3 a 4 horas por dia, ele começou a treinar, a fortalecer os músculos ao redor da corda vocal paralisada. Ele começou a se esforçar, a se exercitar, crendo que o pincel quebrado seria consertado, que o autor da vida não joga fora os pincéis que quebram, Ele faz os seus pincéis ainda melhores. O Deus que nós servimos não despedaça o caniço rachado, nem apaga o pavio fumegante. Nós servimos a um Deus de restauração. A vida tem jeito sim, o milagre pode acontecer. Abra o seu coração, se prostre na presença do Senhor Jesus e deixe Ele realizar o milagre dele na sua vida. E aí ele começou a cantar de novo, e ao final do testemunho ele canta uma canção. Com certeza, se você olhar com os olhos da técnica vocal, da amplitude de voz, você vai encontrar que há diferenças entre aquele Leonardo Gonçalves e o Leonardo Gonçalves anterior. Com certeza, se você for analisar com o olhar da ciência, da fonoaudiologia, você vai achar diferença. Você vai dizer: esse cantor não está atingindo mais os mesmos tons. Esse cantor não está mais atingindo a mesma amplitude vocal. Mas se você olhar com os olhos da fé, você vai dizer assim: esse ministério nunca mais será o mesmo. Agora alguém que cantava e encantava ouvidos, agora recebe uma unção de Deus para tocar e impactar corações. Agora uma história está sendo escrita, o quebrado foi consertado, o velho se fez novo, aquilo que estava para ser jogado fora foi restaurado e levantado e reconstruído para continuar nas mãos de Deus escrevendo uma nova história e pintando novos quadros. Ei, se você se sente quebrado, se você acha que não tem mais jeito, a vida tem jeito sim. Se é possível, sim, tudo é possível ao que crê. Aí chegando a vida do principal Jairo. Ei, eu sei, viu? Em algum momento da tua vida, você já se sentiu um principal. Às vezes tem algumas situações de até bênçãos que insuflam o teu ego. Você fica parecendo aqueles balão de criança cheio de gás. Chega, fica estufado. Parece que nem pisa no chão. Ei, é tempo de secar. É tempo de se humilhar, é tempo de dar glórias a Deus, é tempo de dizer: Senhor, eu me prostro diante dos teus pés. Jairo precisou ter a sua filha à morte. Naamã, uma doença terrível de lepra. Leonardo Gonçalves, paralisia na corda vocal. Para entender que há um conserto para cada pincel quebrado.
que nós não somos principais, que Jesus é o principal. Ei, você, nessa noite, aprenda essa lição. Coloque Jesus no centro. Se levante desse lugar das decisões da tua vida, esse lugar onde o eu reina, o meu jeito, as minhas coisas, as minhas palavras, as minhas ideias, o meu jeito de ser. Tem certos homens que chegam em casa e o terror se estabelece. O terror, um clima de terror. Porque ali quem governa é o jeito dele, a maneira dele falar, o jeito dele brigar, o jeito das coisas estarem no lugar. E a mulher já começa a ficar com medo e o menino já baixa as orelhas porque o fulano de tal chegou naquela casa. Uma casa onde reina um ser humano, mas não é um líder pelo poder de Deus e o amor de Cristo, um líder baseado na sua própria imagem, no seu jeito. Ei, é noite de sair do centro da tua casa e dizer: Jesus, seja o centro da minha vida. Jesus, seja o centro da minha história. Jairo, o principal, ele ouviu uma expressão na sua filha que disse: Talitá cumi. Quando Jesus está no centro, expressões do céu começam a fazer parte da nossa vida. Quando Jesus está no centro, o Espírito Santo revela em nós expressões espirituais do céu. Se Jairo tivesse permanecido na posição do principal, a sua filha, que agora estava morta, não teria recebido de uma palavra de Cristo. Mas como ele se prostrou, se ajoelhou, se humilhou, se quebrantou, amoleceu o cangote, agora na sua vida, na vida da sua filha, na sua casa estava Jesus Cristo. Ei, o que você precisa, o que eu preciso é de na nossa casa ter Jesus Cristo. O que a nossa casa precisa é da presença de Jesus nos nossos casamentos, nas nossas relações familiares, na nossa história, na nossa existência, dizendo: Jesus, pinta uma história linda na minha vida, escreve na minha vida uma nova história, o escrito da dívida do passado, o que você já pintou de errado no teu passado, as pichações das paredes do teu coração são anuladas na cruz de Cristo, porque se alguém está em Cristo, são feitas novas todas as coisas, e aquilo que estava para trás é passado, e Jesus faz novas todas as coisas. As coisas velhas ficaram para trás. Você entende isso? E na casa de Jairo havia uma palavra. Sabe qual era a palavra? A menina morreu. Havia uma sentença no meio do caminho, porque eu não vou ler o texto todo. A minha vontade era ler 40 versículos aqui hoje. Eu parei no 24, quando disse que a multidão comprimia Jesus, mas do 25 até o 34. A Bíblia fala que no meio do caminho Jesus foi interrompido pela mulher hemorrágica. E que naquele encontro, no meio daquela multidão, Jesus se comunica com a mulher hemorrágica. E quando termina a cura da mulher hemorrágica, Jesus faz menção de continuar em direção à casa de Jairo. A Bíblia diz que os servos do principal chegam até Cristo e dizem: não precisa mais o Senhor ir, porque a menina já morreu. Havia uma expressão, havia uma sentença, havia um diagnóstico sobre aquele pincel. Havia uma palavra final sobre a história daquela criança, dizendo: a menina morreu. Ei, mas quando Jesus está no centro, a expressão final, o ponto final, ele se torna uma vírgula. E foi dito: a menina morreu, vírgula. Aí agora fala Jesus: Talitá cumi.
Ei, menina, levanta-te. Ei, menina, ressuscita. Ei, menina, eu te dou vida de novo. Ei, menina, aquilo que estava morto, agora viva. Ei, menina, aquilo que estava já sem jeito, com um diagnóstico terrível, um ponto final estabelecido, agora ganha uma nova história, agora ganha um conserto, agora ganha uma palavra que vem do céu, que diz, levanta-te. Nessa noite o Senhor tem uma palavra sobre a tua história, sobre os planos dele, sobre os sonhos dele na tua vida. Enquanto você olha no espelho e vê um homem pecador, uma mulher pecadora, o Senhor te vê e vê um ministério que se aflorará. O Senhor vê um homem de Deus, uma mulher de Deus, que trará um impacto positivo nessa geração, que mudará a história de muitas pessoas. Talitá cumi sobre os teus sonhos, Talitá cumi sobre a tua história, Talitá cumi sobre a tua existência, porque para a vida tem jeito sim. Isaías 55, o texto foi lido aqui no começo do culto, diz: assim diz o Senhor, porque os meus planos são maiores do que os teus. Porque os meus caminhos são mais altos do que os teus. Assim como a chuva e a neve descem à terra e regam a semente e fertilizam a semente e brota a planta e cumpre o seu propósito, assim também a minha palavra se lança sobre a terra e não voltará vazia até que cumpra aquilo que me apraz, diz o Senhor, até que se cumpra aquilo que me agrada, assim diz o Senhor. Essa palavra é derramada na tua vida nessa noite como uma chuva que rega a terra. Essa palavra é pregada na tua vida nessa noite como uma oportunidade de trazer uma nova história, de deixar Deus pegar o pincel da tua existência e realizar uma linda história. Ei, traz Jesus para o centro, porque quando Jesus está no centro, a palavra que era, a menina está morta, agora se transforma. Levanta-te, menina. Quando Jesus está no centro, o último é o primeiro. Quando Jesus está no centro, o fraco vira forte. Quando Jesus está no centro, o menino Davi derruba o gigante Golias. Quando Jesus está no centro, o mar se abre e o povo passa. Quando Jesus está no centro, o sol para a guerra terminar. Quando Jesus está no centro, o milagre acontece na tua vida e na tua casa, transformando a tua geração. Traz Jesus para o centro. Vamos batalhar contra o império das trevas e dizer: ei, império das trevas, que diz que o homem é grande, que o homem pode, o homem merece muitos seguidores, o homem merece os aplausos, o homem é bonito. Ei, não. A Bíblia diz assim: aquele, pois, que quiser me servir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ei, aquele que... E depois, pode vir chegando, viu, casal adorador. E depois, Talitá cumi. Eu entendi, Timóteo, essa palavra. Você pode estar dizendo aí na sua casa. Eu entendi essa mensagem. Eu entendi que eu devo sair do centro. Eu entendi que Jesus é o centro. Eu entendi que eu devo sair do meio para que Jesus realize a sua obra. Eu entendi que eu preciso parar de travar o Evangelho. Eu entendi que eu preciso parar de lutar contra a obra de Deus na minha vida. Eu entendi que eu preciso parar de querer entender tudo. Querer entender tudo para depois deixar Deus agir. Eu preciso entender que eu preciso parar de saber o dia que eu vou passar no concurso, para aí sim eu começar a estudar. Não. Eu entendi que eu preciso entender o dia do meu casamento para eu ter fé para orar pelo meu casamento. Deixa Deus ser Deus. Simplesmente seja um pincel ensinável. Seja um pincel manso. Seja um pincel humilde. E depois? O que é que você faria depois de um tão grande milagre? Hoje em dia, Juliene, se tivesse um milagre grande desse, a primeira coisa que fariam era publicar o vídeo do milagre e dizer: sigam as redes sociais da igreja e tal, porque lá acontecem milagres. Hoje, a primeira coisa que se faria seria dar publicidade ao milagre. Sabe o que foi que Jesus disse? Não conta para ninguém. Vai e alimenta a menina. Sabe o que é que nós precisamos fazer agora? Alimentar o sonho de Deus. Nos alimentarmos da palavra de Deus. O que nós precisamos fazer agora diante dessa palavra? Nos prostrarmos diante do Senhor. Ouvir o Talitá cumi sobre a nossa história. E a partir de agora, cuidar em dar cabimento ao Espírito Santo. Numa linguagem pentecostal,
em dar lugar ao Espírito Santo. Alimentar da palavra, alimentar o Espírito, agradar o Espírito Santo. Ser humilde. E de repente, aquilo que era impossível será a realidade de Deus na tua vida. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que essa palavra encontre um lugar no seu coração, que assim como a chuva rega a terra e faz brotar as plantas, essa palavra cumpra o propósito que agrada a Deus na tua vida, em nome de Jesus.